E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que havia estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz do que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Voltamos a falar com o Senhor, pedindo que essa palavra lida esta manhã seja aproveitada minuto por minuto, segundo por segundo, por cada um de nós, e que não sejamos apenas ouvintes, que cada um deseje colocar a sua vida em ordem, porque como já ouvimos no rádio hoje, vai ser muito mais triste para aqueles que conhecem do que para os que não conhecem. Seria muito melhor dizer que nunca teve o Espírito Santo do que dizer que o tem e não ordenar a sua vida. Ajuda-nos, ó Pai, porque esta é uma hora muito tremenda, muito séria. Se não encararmos agora, vamos encarar mais tarde sem nenhuma chance. Queremos não estar num canto da parede, sem saída, mas encararmos a situação enquanto ela pode ser consertada. É isso que pedimos, isso só poderia ser no nome do Senhor. Amém. Amém. Sentar-vos. Eu quero ver, antes de tudo, no 4º selo. Vocês sabem que a mensagem, as leituras dos eleitos, elas vão ficar mais rotineiras para o fim da Bíblia. Dentro das cartas, sermão profético e, muito especialmente, Apocalipse. Enquanto, em outro tempo, ou outros segmentos religiosos, ficam na rotina da mulher sirofenícia de nação, cego, Bartimeu, e se você também pode tocar em Jesus, coisa e tal, e ele curou o ceguinho, e ele foi lá no tanque de Betesda, e tudo bem. Tudo é Bíblia, mas há uma Bíblia para cada instante. Hoje,
tem se cumprido estas Escrituras. Aí no quarto selo, eu quero ver aqui, essa era da águia, 94, a segunda era foi a do boi, ou seja, a era do cavalo vermelho. Então, isso está relacionado. Agora, eu sempre havia ouvido a outros dizerem que esse primeiro cavaleiro sobre o cavalo branco era o poder da igreja que saiu para conquistar. Encontramos que lhe foi dada uma coroa. Sim, foi a igreja. Porém, ambos se foi a Roma. Aonde se foi? A Roma. E ali recebeu sua coroa. Então, a segunda era foi a do cavaleiro vermelho, a qual foi uma era escura. A terceira era foi a do homem, a do cavaleiro negro. E essa foi a era dos reformadores. Agora, o cavaleiro sobre o cavalo negro foi o anticristo, porém a voz, o que estava falando nessa era, foi representado com o homem. Isso foi a sabedoria, educado, astuto, e eles não o captaram. Eles não o nomearam, unicamente disseram que saiu. Porém, agora se apresenta a era da águia, e Deus sempre compara seus profetas com a águia. Deus chama a si mesmo uma águia. A águia sobe a tal altura onde nenhum outro animal lhe pode tocar. Então, fica na rasura. Maria Madalena se converteu, Zaqueu se converteu, ressurreição de Lázaro. E fica essas mensagens assim, tocando na orla do vestido de Jesus. Mas não sobem, não pode subir, porque não tem estrutura para isso. Quando sobem, se espatifam, porque na verdade não sobem. Porque a teologia não é instrumento para Apocalipse. Muito menos para toda a Bíblia. A águia sobe a tal altura onde nenhum outro animal lhe pode tocar. Não somente pode chegar a essa altura, mas é feita para essa posição. Quando chega, pode ver onde está. Muitos chegam a altura mais do normal, porém logo não podem ver onde estão. Não enxergam nem lá embaixo. Portanto, se nada lhe serve subir, de nada lhe serve subir. Para quê? Se um corvo ou um falcão tratasse de subir com a águia, se desintegraria. Tem que estar preparado para esta pressão. Esse é o problema hoje. Muitos não estão preparados para tal pressão e se rebentam quando se põem a saltar. Porém, necessitamos dessa preparação. Quando chegamos a essa altura, tendo a vista da águia, então se pode ver o que vem, sabe o que se tem que fazer. Agora, a era da águia o revelou. Essa era da águia foi prometida em Apocalipse 10, verso 7, que acabamos de ler. Malaquias 4, que estaria nos últimos dias, correto. Pois bem, é uma lição que nós já tomamos no início, logo de início, sobre os selos. Essa revelação dos selos leva a igreja a uma altura onde nenhuma das outras pode ir. Portanto, eu creio muito, porque o profeta creu, foi resposta dele sobre o ministério da noiva, através do quíntuplo de Efésios, Efésios capítulo 4. Uns para apóstolos, outros profetas, pastores, evangelistas. Creio nisso com todo o meu coração. Mas, sabendo de uma coisa, sem tonteria alguma, sem misticismo, sem ismo, sem interpretações especulativas e coisas assim, os eleitos, a igreja eleita, deixou para trás determinados sistemas que antes nutriram, sustentaram a ela própria. Então ele mostra que a águia vai ali, apanha
paus, espinhos e coisa, e faz o ninho, depois pega ali os coelhos, mesmo cordeiros, né? E amaciam o ninho. É a questão da fase. E seus filhotes nascem ali, estão tudo bem, recebendo tudo no bico. Eles não têm que fazer nada senão abrir seus bicos e esperar que ela ponha ali na sua boca, né, vamos dizer, boca a boca, alimentar boca a boca. Mas esse tempo passa. Esse tempo passa e não vai ser mais como era antes. Não pense que o tempo das vacas gordas não passam, passam sim. Aí vem o tempo das vacas magras. O certo é que muitas pessoas não sabem aproveitar. E logo, o que ela faz? Ela vem ali, dá umas sacudidas para tirar as suas plumas e começa a tirar aquilo que amaciava o ninho. Porque, caso contrário, eles gostariam de ficar ali o tempo todo. E você tem que pensar que isso acompanha a igreja, você, a mocinha, adolescente, de 15 anos, 12 anos, todas as crianças, os adultos, têm que encarar essa realidade. O ninho não está mais macio. A mãe águia tirou o que amacia. O crente hoje não é aquele crente que só vai amar a igreja, o ministério, se essa igreja puder acompanhá-lo em cada tropeçãozinho que ele der. Em cada gemidinho que ele dá, a igreja está ali. Não. Ele é comparado como planta do deserto. Não é essa planta que tem que ser borrifada dentro de casa e cuidada, que não pode tomar sol. Tem pessoas que são criadas dessa forma. Tem mães que estragam seus filhos, pais estragam seus filhos. Eles chegam a certa idade e não sabem fazer nada na vida. Não sabem o que significa trabalho. Moças que chegam à idade de casamento não sabem cozinhar. Não sabem lavar roupa. Não sabem fazer nada. Casar com uma pessoa dessa, eu conheço a história de um pai que criou a filha mimada. Tão mimada, ele que foi um pobretão, foi empregado de balcão, mas depois ele cresceu muito, ele se enriqueceu muito. Hoje ele tem prédio na Anhanguera, na W3 em Brasília, e ele falou para mim de uma forma arrogante. Não, quando o rapaz veio pedir a minha filha em casamento, eu disse para ele assim, olha, você está disposto a continuar do jeito que ela foi criada? Essa menina nunca lavou uma roupa íntima dela. E nem vai lavar. O que eu criei foi assim. Se você quiser, você tem dinheiro? Precisa ter dinheiro para manter uma múmia dessa dentro de casa. Só que ela não fica dentro de casa. Você sabe que elas não ficam em casa. Quando elas não têm serviço em casa, elas arrumam lá fora. A mulher que não tem serviço em casa, ela arranja lá fora. Logo ela arruma um serviço fora. Então, ele foi autêntico. Ele falou para mim, contando uma vantagem, que eu olhando para a cara dele assim, falei, espinho de galinha, não é? Arrogante, confiado no dinheiro. Ele disse, não, o rapaz era rico, podia, disse, não, eu quero ela assim mesmo. Pois é. Ela não põe pasta na escova de dente, hein?
ela não leva nem o sabonete para o banheiro. Foi para isso que eu trabalhei. Eu era pobre, sofri demais e criei ela dessa forma. Mas que múmia, casar com uma múmia? É preciso ser uma múmia também, precisa ser muito frouxo. Você quando que é? Nós que somos, não sei nem se é da classe média para baixo, parece que é um pouquinho da média para baixo, não é? Casar com uma múmia dessa, o que vai dar? Eu advirto a vocês, novinhas, que se os seus pais principalmente a mãe, não incentiva, não instrui, procure por sua conta própria ser uma boa cozinheira. Não importa quanto o mundo se modernize, uma dos melhores predicados de uma mulher dentro do natural é cozinhar gostoso, cozinhar bem. É ser assiada, é lavar as vasilhas, é manter a casa limpa, em primeiro plano. Não importa o quanto isso soe antiquado. Deixa, faça o contrário. O tempo passa e depois, um dia, diz, bem que ele disse. Continue. Mas é isso. A igreja de Jesus Cristo não está em ninho macio. E ontem à noite eu fui confortado com a mensagem de ontem à noite, quando o Espírito disse que não são as pessoas fortes que têm o Espírito Santo. O Espírito Santo não te faz um super-homem, uma super-mulher. O Espírito Santo atua em fraqueza. Em fraqueza. E que o ouro tem escórias. Não é porque você nunca encontra ouro brilhando ali no chão. Ele tem escórias, ele tem sujeira. Aquele passa pelo fogo antes de se tornar uma joia, antes de ter brilho, e passa pelo cadinho, para tirar todas as escórias. E, segundo o profeta, enquanto estamos aqui na terra, nós vamos ter essas escórias, vamos ter que lutar com o pecado, dentro do sistema humano. Agora, nem por isso ele deixa de ser ouro. E esse ouro, refinado no forno, ele não é para virar brinco de madame, colar de madame. Em outras palavras, segundo as palavras de Jesus, ele não vai virar joia no focinho de porco, de porca, como está por aí. É um ouro destinado a ornamentar os céus, a glória eterna. Esse é o ouro de Deus. Então, sendo era da águia, nós temos de constatar que temos chegado a uma hora, a um momento, que o ninho não está macio mais. Um irmão, essa semana, depois de me ver assim um tanto tenso, por algum motivo, ele disse, por que tudo, porque ele me acompanha há muitos anos, por que tudo que é para o Senhor tem que ser difícil, tem que ser complicado, tem que ser dessa forma? E daí a pouco nós ligamos o rádio na Rádio Anhanguera, a resposta veio lá. Tudo é à custa de prova. Por que tudo tem que ser complicado? Por que tudo tem que ser dessa forma? Por que não pode dar certo as coisas, certo segmento na sua vida? É tudo difícil, tudo dessa forma. A resposta veio, logo em seguida, pela própria mensagem.
E aqui está. O ninho já não está macio mais. Está pontiagudo. E o irmão Branham chegou a dizer assim, que se Deus responder as suas orações, assim que você terminar de orar, você nunca terá paciência. E a paciência é, sem dúvida alguma, um degrau muito importante na estatura do varão perfeito. E ninguém pense que esse corpo poderá ser formado sem essas virtudes. Essas virtudes são como o cálcio, o ferro, o cobre, o zinco e tudo que constitui o corpo humano. Parece que são 16 elementos, não é? Sem falar do líquido. São 16 elementos. Ali são 7 virtudes que compõem este corpo. Ninguém pense que esse corpo é formado, será formado, sem essas virtudes da estatura do varão perfeito. A essas alturas, você encontra duas mensagens extremamente necessárias, básicas para o arrebatamento, depois dos selos, que é o sinal e a mensagem, a estatura do varão perfeito, que poucos de nós se lembram de ler, de ouvir, e muito menos de praticar às vezes. Então, segundo por segundo, minuto por minuto, bem aproveitado. Então, vamos ver aqui. Síntese. O ninho não está macio. Você tem que enfrentar a comunhão, a ceia. Olha, você nunca diga assim, eu não vou tomar da comunhão, porque eu não quero ser como alguns aí que tomam da comunhão e põem a reticência. Isso ofende a Deus. É um pretexto que não justifica, pelo contrário, condena. Condena. O irmão Branham disse, você fica menor do que o hipócrita. Quando aquele irmão falou isso para o irmão Branham. Um irmão de cor disse isso para o irmão Branham. Por que ele não ia para a ceia, não ia para a comunhão, não ia para a igreja? Ele disse, você fica menor do que eles. Você fica numa situação pior do que a deles, em outras palavras. Agora, se você pensar que você vai chegar na comunhão sem arranhões, sem cicatrizes, sem feridas, você vai continuar separado de Cristo. Porque se você não toma, você fica separado de Cristo. Se você toma indignamente, você toma para condenação. Mas ele disse, mas se você toma lutando, isso não te condena. Aí que está a grande diferença. Quando você diz, isso não faz mal, não tem importância, coisa e tal, então você está condenado. Agora, quando você diz, eu vou tomar da comunhão porque eu não dei por entregue, eu estou lutando. Eu vou tomar porque eu estou lutando. Isso não está certo, eu não quero isso, estou lutando, enfrentando o diabo todos os dias, cara a cara, por isso eu vou testificar que eu estou lutando. Ele diz isso na mensagem, possuindo todas as coisas, quase lá no final. Ele diz, se você se esforça, se você luta, é uma coisa. Agora, se você diz, não, a Bíblia não quis dizer isso, coisa e tal, então a sua situação é de condenação. Foi justamente ali que ele disse, se você não toma, você fica separado de Cristo. Se você toma dessa forma, não tem importância, como dizer, eu sou um esperto, eu consegui passar. Aí então você está tomando condenação. Mas se você toma lutando com tudo que você tem,
Não é condenação. Você vai chegar à vitória. Agora, quando nós chegamos a dizer, como aquele irmão disse para o irmão Branham, então nós ficamos piores do que eles. E às vezes são pessoas que estão lutando também. É uma coisa que se aprende para continuar lutando, bem entendido, não acomodados. É outra coisa. E se você quer irritar o Espírito Santo, irar a Deus, faça isso, porque foi o que eles fizeram lá no deserto. Exatamente o que eles fizeram lá no deserto. Isso é a maior conspiração, é a pior das conspirações, a murmuração. Por julgar a igreja por meia dúzia. Agora, a gente pode prosseguir o primeiro selo. Já baseado nisso, que estamos na era da águia e que o ninho não está macio, então é uma luta. Nós estamos vivendo numa hora em que ninguém tem condição de dizer eu. Quando você vê eu já fico pensando, coitado. Eu. Para com eu. E fala sempre ele. Aqui está o plano. A primeira coisa que sucede é um anúncio no céu. Vamos ver melhor sobre selo. Hein? O que sucede? Um selo foi aberto. O que é esse selo? Um mistério dado a conhecer. Quando o mistério é revelado, então soa uma trombeta declarando uma guerra. Esses selos, a revelação desses selos, está mostrando que quando ele é aberto, você entrou num período de guerra. Não existe coisa pior do que a guerra. Na guerra vale tudo. Eu vi parte de um documentário da Segunda Guerra, da Revolução de 30, no Brasil, culminou com a entrada de Getúlio e Washington Luiz, né? Washington Luiz, essa turma daquela década. Então, eu observei uma coisa, os meninos, as crianças andavam de terno, de paletózinho. Cada menino tinha um paletózinho, aqui no Brasil pobre nosso. Cada menino tinha um paletózinho, todo de paletó, todo de chapéu, seu chapéu. As meninas vestidinhas. E o soldado, então, convocado para a Revolução, despedindo da sua família. A atenção acaba sendo mais chamada pelos adultos do que pela criança. Então, na despedida, eles despediam de uma forma assim, eu amo você, eu te amo muito, ele falando com a esposa. Ela diz, eu também te amo muito. A menininha vem e abraça o seu pescoço. E eles se beijam. Mas a própria criança entendia que ele estava saindo para lutar pela pátria, pela nação. A esposa entendia que, apesar daquele amor muito profundo, tinha algo que se tornou sublime, forçando aquela despedida. Ela concordava que ele tinha que ir lutar pelo Brasil, pelo país. Não sabendo se voltaria nunca mais.
como milhares deles não voltaram, morreram. E assim é toda a guerra. Agora, você não pode, você que é visitante, por isso que eu digo, eu não creio muito mais, eu não creio, agora, naquele tempo o irmão Brana já não cria em chamada de altar. E, olha, eu já vi ministério estragado pelo próprio povo. Você sabe que as pessoas estragam o ministro, estragam o obreiro, jogando atenções excessivas nele. Ele, às vezes, não tem uma estrutura como demais outros, tem, se incha e estraga aquele ministério. E, por fim, é uma fama. E acha que toda reunião que Deus opera tem que ter choro, grito, gente chorando no altar. Não se vê resultado por isso. Não tem resultado. O resultado é esse aqui. Você, visitante, quer se batizar, você tem que entender. Nós estamos sob a abertura de selos do Apocalipse. É entrar numa guerra. Não tem. Os denominacionais, as religiões, as melhores pessoas que você gosta, confia, não gostam de nós, elas se associam até com o catolicismo e com a política, mas não se associam conosco. Não se associam conosco de forma alguma. Você escolheu um caminho estreito, como está ali, dito pelo Senhor. Aquilo ali não foi só para o profeta, é para mim, é para você. Porque tu tens escolhido esse caminho estreito, o caminho difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tens tomado a decisão precisa e correta. E é o meu caminho. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito! E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Então você escolheu uma batalha. Quando falou em vitória ali, você já sabe que é uma batalha. Essa foi a decisão, a grande decisão. Tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil. Isso não combina perfeitamente com aquilo que Jesus disse. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ainda hoje ouvimos no rádio que essa porta larga não é o budismo, não é muçulmanos, não é o caminho dos pagãos. Essa porta larga é o cristianismo, entre aspas, o cristianismo nominal, é a igreja. Essa é a porta larga, facilitando, abrindo o caminho para os céus, mas vai sair no inferno. Então esse rapazinho, essa mocinha, já tem essa consciência. Isso é que é o aproveitar segundo por segundo, minuto por minuto. O que você deve fazer é isso. Uma consciência de que você escolheu um caminho estreito, difícil. E que você, como filho de Deus, é uma águia. E que não está mais num ninho amaciado. Com facilidade as pessoas se ofendem dentro da igreja. Sofrem humilhações terríveis dentro do ônibus, no coletivo. Sofrem humilhações terríveis no emprego, no trabalho, quando se trabalha com descrente. Quando vai trabalhar com o irmão, então ele já passa a abusar, quando Paulo diz que é aí que ele deve dedicar mais, como se estivesse trabalhando, servindo ao Senhor. Foi o que Paulo ensinou.
Mas se é do pai, se é da mãe, se é do irmão, se é do tio, se é do primo, ou se é irmão da igreja da comunhão, então, você sabe que uma das piores coisas que existe é as pessoas receberem determinadas considerações e ajudas e nunca serem agradecidas por aquilo. Elas entendem assim, que aquilo não passa de uma obrigação da igreja. Está certo que elas não têm que ficar sujeitas, rastejando por causa disso. Mas também elas têm que ser agradecidas. Nós vemos, às vezes, algumas pessoas que são simples, mas não têm nenhum pingo de humildade. Uma das chaves desses trovões está aí no agradecimento. Regozijo na tribulação e sendo agradecidos. Quando você para de lutar, por que a gente, quando vai entrando na idade da decadência, a vida vai ficando monótona e às vezes ela chega até a ser uma vida depressiva. E pode chegar até uma depressão de terceiro grau. Porque as coisas obtidas, pessoa que costumou obter as coisas tudo com luta, com dificuldade, fique pensando assim, você amanhã amanhece com 10 milhões de reais, e você então pode comprar uma fazenda, pode comprar um carro, um Mercedes, um Rolls Royce, e você pode comprar um avião bimotor dos melhores, e você pode ter a casa que você quiser, compra um apartamento em cada capital, compra apartamento em praia, e você tem tudo agora. Pense nisso, uma vida que tudo é o dinheiro resolve, eu tenho. Vocês não queiram saber que desgraça, a desgraça maior que existe é a do rico quando chega a hora que a riqueza dele não resolveu o problema. Como aconteceu com um dos homens mais ricos do mundo, que casou com a viúva do ex-presidente Jacqueline. Chegou o momento que ele, sendo o homem mais rico do mundo, não tinha solução. Se ele desse a metade da fortuna dele, ele ainda ficaria sendo milionário muitas vezes, e viveria aí mais 30, 40 anos, 50 anos, ele daria. Então, é exatamente aí onde chega a pior desgraça. É quando pega-se tudo. Eu falei sobre essa história no rádio, e houve muito disso. Eu não sei se é fato verídico, mas aconteceu muito dessas coisas, inclusive os enterros. Existiram enterros de fortunas, ouro, colocava-se dentro de potes e enterravam no pé de uma árvore e tal. Então, depois aquela alma vinha, porque estava no purgatório e tinha que desenterrar aquilo lá e dar um pouco para a igreja, que é a cabeça, tudo superstição. Mas aquele homem que tinha todos os tipos de riquezas. Ele tinha joias, ele tinha a moeda corrente, que era muito válida. Inclusive, eles pegaram tambores de 500 réis, sendo exportados porque continha muito ouro nele. Dinheiro brasileiro. R$500, uma prata de 500 réis, tinha ouro nele. Tinha a prata de 400 réis que escrevia na parede como lápis, era pura prata. Aliás, chamava-se prata. Me dá uma prata. Ele tinha todos os tipos de fortuna. Ele tinha terra, tinha joias das mais caras. O que ele fez? Ele fez um calabouço, vamos dizer, com uma entrada misteriosa, um segredo,
E lá, um certo dia, ele entrou lá para admirar suas riquezas, onde estavam suas escrituras, e esse mundo de joia, aquela coisa toda, e dinheiro e tudo. Depois a porta de segredo não abriu para ele sair. E ele ficou lá sozinho, não adiantava gritar. Sei que quando foram descobrir, ele estava fedendo, em estado de putrefação, com joia, agarrado em joias. O que resolveu aqui? Aí chega onde Paulo falou, lá em 1 Coríntios 15, isso não se trata de conformar com a pobreza, com a miséria. Salomão disse, eu não peço pobreza, não peço riqueza, que não me falte o pão de cada dia e com que me cobrir. Mas você tem que saber. Você precisa conscientizar essa menina, conscientizar esse menino, porque a tendência hoje é assim, é sempre viver além de suas possibilidades, seu nível. Esse é um grande mal peculiar do brasileiro. Ele não está podendo viajar de ônibus, compra passagem parcelada de avião para fazer turismo. Isso é comentado por comentaristas, economistas. Eu cheguei até a gravar, dizer, ele não está podendo comprar o substancial para a sobrevivência, e ele tem que comprar fantasia para o carnaval. Ele tem que beber cerveja com os amigos, ele tem que pagar a rodada tal dia. Ele está sempre fazendo coisas que ele não pode fazer, enquanto nós temos também experiência de pessoas que são avarentas. Elas vivem na economia. Diz, olha, como é que pode a pessoa botar gás liquefeito, um botijão de gás, num carro pequeno, um carro que dá aí 8, 10 quilômetros com litro de gasolina ou de álcool, 12 quilômetros, ainda tem que adaptar contra a lei do país, arriscando a vida, estragando uma viagem que, de vez em quando, vai perdendo a força na subida, depois tem que parar para trocar. Tudo isso eles já analisaram, eles comentam, falam, isso é uma avareza que não traz nenhum benefício. Você está pondo sua vida em risco, causando uma viagem super atormentada, ou pode ter um carro, ou então não pode ter um carro. Pode fazer a viagem, ou então não pode fazer a viagem. É desse jeito. A gente tem que se informar. Eu preciso estar informado, o pastor precisa se informar do lado da vida em vários aspectos. E resultado, economia de cá, economia dali, economia daqui, uma miséria danada. Deixa de gozar, às vezes trabalha a vida toda, deixa de ter um prazerzinho com a família, com a esposa, e tal, de ter um confortozinho mais, porque os dedos são enrolados. Os dedos são enrolados, são miseráveis, são avarentos. Os avarentos não entram no reino dos céus e sempre termina no prejuízo. Deixa de comer para apodrecer. A gente dizia quando era pequeno, jogo fora, mas não te dou. E às vezes o único jeito que tinha que comer um sanduíche perto de amigo era cuspindo nele todo primeiro. Ninguém queria tomar. Você já pensou? Esse vai ser o jeito de comer uma pizza hoje, viu, Manito? Pega uma pizza da Califórnia, cospe nela tudo, mas para quem já viu trocando saliva, não tem importância, né? Oh, meu Deus. Mas não é a verdade, irmão?
É uma verdade. Agora, vocês sabem o que é desperdício? Sabem o que é uma economia racional, inteligente, prudente? Não misturam uma coisa com a outra. O cristão, ele é orientado em todos os detalhes. Agora, sabendo que nós estamos numa guerra. Um selo foi aberto. Que esse selo, o mistério é dado a conhecer quando o mistério é revelado, então soa a trombeta declarando uma guerra. Uma praga cai na terra e abre uma era da igreja. Aí agora vocês entendem perfeitamente. Veja só, muita gente às vezes pensa que as 7 eras não têm relação com o selo. A revelação das 7 eras é o fundamento para a revelação dos 7 selos. Uma praga cai na terra e se abre uma era da igreja. Agora, para que é a guerra? Para que é a guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus ainda não revelado completamente, e quando capta, ele sai ante o povo depois que lhe é dado o mistério. E que faz? Ele começa a proclamar essa mensagem, e que sucede? Começa uma guerra espiritual. Você está em guerra com cada célula sua. Jesus disse: não cuideis que eu vim trazer paz sobre a terra. Eu vim trazer espada. Numa casa, 2 estarão contra 3, 3 contra 2, e o maior inimigo do homem é seu próprio familiar. Não quer dizer que eles estão rolando no chão lá, sangrando um outro. Os sentimentos ficam presos. E por sentimento, nós temos que sustentar a família e passamos a tolerar uma casa cheia de opróbrio, de pecado. Vamos ter aí o testemunho de Billy Paul. E você vai ver que quando o irmão Branham estava lavando o carro lá, ele disse, Billy chegou perto, eu disse: Billy, você me faz um favor? Billy pensou assim que era enxugar o carro, sei lá, outra coisa. Disse: pois não, papai, o que o senhor precisa? Eu disse: você, por favor, deixe a nossa casa. Deixe. A nossa casa é consagrada a Jesus. E você está violando isso. Você não está respeitando isso. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês adolescentes que sofrem demais com a influência da escola, das coisas lá fora. Vocês entendem, respeitam, acatam o voto que seus pais fizeram de consagrar a sua casa para Jesus? Pense nisso. Você não respeita o maior abrigo que você tem, a maior segurança que você tem com Jesus é sua casa, é seu pai, é sua mãe. Você não respeita. Ah, não, o ladrão saltou. Não, o primeiro ladrão lá foi você. Agora, isso não é para condenar, isso é para divertir, para raciocinar. Eu estou pensando, ou nós vamos poder botar a vida em ordem, se isso não tem que ser através de mim, Deus sabe através de quem será. Eu sei que essa igreja é de Deus. Eu sei que Ele vai cuidar disso. Eu sei que vocês são sinceros. Vocês são as melhores pessoas que tem nesse país. O profeta falou isso da igreja dele.
E Deus está obrigado para convosco. Isso é assim, diz o Senhor. Foi o irmão Branham diz isso. Agora começa essa guerra espiritual. Não é o suficiente um pai lutar no trabalho o dia inteiro. O que você pensa que é para um homem entrar numa casa e encontrar a mulher só de roupa íntima? E ele ter que entrar lá e consertar o banheiro e essa coisa toda, e trabalhar, e ser sediado, sem vergonhosamente. O que é trabalhar em empresas? Enfrentar o diabo cara a cara, no ônibus, em tudo quanto é lugar. Chega em casa, é a pior guerra que tem, é em casa. É a hora é o lugar é o forte. É o forte. Na guerra, o soldado tem um forte. Quando ele pode dormir um pouco, descansar. É no forte. É quando ele pode tomar seu banho, descansar. É quando ele pode comer, alimentar, comer uma coisa que gosta. É quando ele pode ter carinho. É quando ele pode dedicar carinho. É quando ele pode falar afetuosamente, receber palavras afetuosas. Mas não. A filha só encosta, só beija para pedir dinheiro, para dizer que tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. O filho só encosta quando o pai vê o filho, pai, pode saber, dinheiro. Pai, pode saber, é dinheiro. Outra hora chega até a esposa também, amor, ô amor, pode saber, é dinheiro. Porque em outras ocasiões não tem amor. Bem, eu quero falar com você. Ai, meu Deus. A irmã está achando boa. Não é assim com a senhora, não, né? Não, né? Ela está rindo demais. Bom, tem o bom senso da coisa. Eu sei que há casais que dizem, está vendo? Foi para você, né? E quando o pai também fala, o marido fala, a mulher fala, meu pai, agora eu vou sofrer. Já sei o que tem agora. Nunca chama para dizer, olha, muito obrigado, a comida estava gostosa. Você merece um abraço fora de hora. Você merece um beijo fora de hora. Não, isso aí tem hora. Isso aí tem hora. É com a luz apagada lá dentro do quarto. São os deveres, né? São as obrigações. Meu Deus, misericórdia. Essa guerra espiritual é terrível. Ela está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Sustente pelo menos esse princípio nosso. Não deixe a escola desgraçar a sua vida, não. Sustente pelo menos esse princípio, minha filha. É uma guerra espiritual. Agora, tudo isso, se posso colocar assim, Deus sabe em que sentido eu estou falando. O culpado é a abertura dos selos. Porque não existe essa batalha lá. O mundo não condena, o mundo religioso não condena aquilo que os selos condenam, aquilo que os selos mostram, revelam. O mundo religioso não condena, e não tem como, e nem porquê. Então, você tem que entender, mas como é que o pai da minha irmã, da minha vizinha lá, não tem esse problema do meu pai? É porque o pai da vizinha não tem a revelação que seu pai tem. É porque a mãe da vizinha, ou da sua prima, que é sua tia, a sua tia não tem a revelação que sua mãe tem.
O seu avô não tem a revelação que seu pai tem. A sua avó, às vezes, não tem a revelação que sua mãe tem. E logo eles ficam sendo ponto de apoio. Billy Paul teve que sair de casa. Para onde foi? Foi para a casa da avó. Quer dizer, a casa do irmão Branham era dedicada a Jesus. Billy Paul não podia ficar naquela condição lá. Mas a casa da avó não era. Então podia ficar. Certo? A coisa suou, foi assim. Lá na casa da avó ele podia ficar. Não, vem meu netinho. Como é que faz? Como é que Billy faz uma coisa dessa? Estou chocado. Vem meu filho, meu netinho, vem. Mas daí a pouco Deus botou o dedo nele, ele adoeceu, foi para o hospital para morrer. O irmão Branham não foi lá visitá-lo para paricar ele, não. Aí ele estava lá nas montanhas, o Espírito Santo, vai lá agora, vai lá no hospital, porque ele vai morrer. Pai, ora por mim. Eu disse, não, quem está precisando de orar é você. Eu posso orar com você, mas por você não. Aí ele orou, e naquela oração ele caiu em si, a coisa caiu no lugar, ordenou, foi ordenada. Aí o irmão Branham deu a palavra, ele recebeu alta na hora. É assim. Agora, se ele ficasse com ele dentro de casa, não tinha nenhuma palavra falada para ele depois, não tinha nada para ele. Era roubar a força somente. Rouba a força, entra o espírito de adultério em casa, entra o espírito de separação, entra o espírito de tudo, e é só cobra dentro de casa. Mas é difícil desse jeito. Como é que a gente vai fazer? Então é necessário sair do mundo. Como é que faz? Eu não sei se nós vamos ficar no canto da parede. Não sei. É uma guerra. É uma guerra. Aí tem uma coisa. Aceitar passivamente não tem como. Então, ele começa a proclamar essa mensagem, o que sucede? Começa uma guerra espiritual. Isso não é só no sentido de um sistema denominacional, um sistema forte de igreja contra a igreja. Não é isso. Contra a noiva. Não se refere somente a isso. Essa guerra espiritual individual. E que Jesus disse que começa lá em casa. Agora, eu sei perfeitamente que o homem absoluto, tirano, ouve uma coisa dessa, ele passa a espancar mais a família. O legalista pega isso aqui e faz disso aqui um chicote de chumbo contra a família. Ele não reconhece que às vezes o próprio culpado é ele. Porque também Jesus disse que quando o valente é maniatado, amarrado, o ladrão saqueia a casa. É claro. Então, ali está aquele homem valente, velando. Antigamente, tinha um cabide na sala. E quando alguém chegava, o chapéu estava lá no cabide. Quer dizer, o homem está. Se o chapéu não estivesse, então ele não está aí, não tem negócio aqui. Depois eu volto. Nem perguntava, se o fulano está, abriu a porta, olhou no cabide, não tinha o chapéu do dono da casa. Se o fulano não está, então... Que hora eu posso voltar, querido? Tinha um chapéu. Esse chapéu existe até hoje. E não precisa de ser. Isso não pode ser imposto. Mas se esse homem é amarrado, como muitos já foram, e suas famílias violentadas, e ele assistindo ali amarrado, cumprindo exatamente o que a Bíblia diz. Agora, quando ele não é amarrado espiritualmente, que ele é um vencedor,
a coisa não vai ficar boa para esse inimigo. Então Deus toma seu mensageiro juntamente com os eleitos dessa era e os põe a descansar. Passa a guerra, Deus vem, toma o mensageiro juntamente com os eleitos dessa era e os põe a descansar. Logo deixa cair a praga sobre todos aqueles que rejeitaram. Um juízo temporário. Outra coisa também é que está sendo muito esquecido. Eu fico acompanhando as coisas. O povo não vê o juízo que cai sobre o Brasil após cada carnaval. O povo não vê o juízo que cai, juízo temporário. E as pessoas fazem coisas e o juízo cai sobre ela e fala, não, isso aí todo mundo sofre, isso acontece. Isso aí envolve questão de revelação. E eles continuam, e eu estou cansado de ver o fim, de ignorar um juízo que caiu sobre determinadas pessoas. Estou cansado de ver. E quando aquele juízo temporário estava caindo, elas continuaram insensíveis. Às vezes até se enquadrando ali. É porque eu estou numa luta mesmo, e o irmão Branham disse que é luta, e Jesus disse que é luta também. Um dos piores juízos, nós já vimos aqui, é a prosperidade. Em outros pontos, no sentido moral, suas famílias virem um bagaço. Não, isso é porque está acontecendo com todo mundo. Tudo bem. Então, continua assim. Vamos ver o fim também. Vamos ver o fim. É outra falta de revelação. Quando o irmão Branham viu lá na Índia o terremoto, ele conta que os passarinhos saíram das brechas, o gado se reuniu lá no meio do campo. Ele, lá no salão de barbeiro, ele disse, isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Então, lá no Velho Testamento, quando acontecia determinadas dificuldades, peso com Israel, então logo o profeta dizia, isso é por isso, por aquilo. Esdras disse, é porque vocês se casaram com mulheres estrangeiras. Devolvam estas mulheres. Veja, leia o livro de Esdras, Neemias, Esther começa, Esther vai indo, Esdras, Neemias. Veja ali a reconstrução do templo. E Esdras mesmo fez aquilo. Ele disse, vocês tomaram mulheres estrangeiras, e não vai pensar que Deus se esqueceu disso, não. Quando o profeta via, dizia, bom, isso aí é por causa disso. Agora, nós não temos tempo para ouvir a voz de Deus e dizer, olha, isso está acontecendo comigo, porque eu fiz isso. O profeta, quando foi orar por aquele menino, ele disse, olha, Deus não me ouviu porque eu menti no telefone. Ele próprio julgou na hora. E assim por diante. Agora, eu sei que a coisa vai lá, o chicote romano, na ponta dele tinha uma chumbada. Uma chumbada que ele envolvia assim, e a chumbada vinha, chega, cortava. Essa mensagem é assim, ela vai lá no povo e volta com a chumbada nos rins de quem está pregando. É desse jeito. Porque é o homem ali. É o ofício falando aquilo, estudando aquilo. E o Espírito Santo ainda está ali justamente porque esse homem não torce isso. Ele pode falar? Então esse microfone aqui, está aí. Ele foi predestinado para isso. Ele podia estar aqui, narrando futebol, no estádio, ele podia estar num salão de rock nesta hora, mas ele foi predestinado para aqui.
Agora, ele não faz diferença dos outros. O lugar que ele está é que faz a diferença. O que está sendo dito é que faz a diferença. Mas esse juízo temporário tem sido ignorado, não só por esta era. Eu sempre pensei no juízo temporário. O juízo temporário, ele tem operação, coletivamente, sobre nações, sobre povos, sobre indivíduos, sobre família. Eu vi um juízo sobre uma família que eu entrei na casa deles, lá, era parente, que eu cheguei na casinha do fundo, lá na privada, pouca gente conhece esse termo, tinha uma Bíblia de pendurada lá, servindo de papel higiênico. Eu não esqueço nunca disso. E o juízo que caiu sobre aquela família não é brincadeira. Então não vamos ficar aí, porque queimaram uma vela ali, minha vida. Isso é falta de Deus. Mas você sabe quando você erra, quando você agiu como não devia agir, contra um servo de Deus, e você está pagando por aquilo. Não vai ficar pensando que não vem juízo. Vem sim. Depois disto, a coisa continua, e da obra daquele homem forma uma denominação, como fizeram com Wesley e os demais. Logo tudo chega a uma condição tão mesclada, e Deus manda outro ministério. Era para era. Agora está questão do juízo sobre as eras. E que sucede? Deus os chama e começa a cair as pragas para destruí-los. A morte espiritual cai sobre a igreja. E o grupo que rejeitou fica sem esperança. E assim continua pelas demais eras, até o fim. Não vai haver outra era mais depois dessa. Não pense em outro mensageiro, porque não vai ter. O que Deus tem de fazer é com essa mensagem aqui. É um plano magnífico até que chega o último anjo. E este não tem nenhum ministério em particular, mistério em particular, mas reúne tudo que se perdeu nas eras anteriores. Eu tenho sempre dito isso. Todas as verdades que não foram cabalmente reveladas. Vê você? À medida que vem a revelação, então ele revela essas coisas em seu dia. Apocalipse 10, de 1 a 4. Vamos ficar de pé. Nós compreendemos, ó Pai, que a Tua graça encaminha, sem reserva alguma, através de um caminho estreito e espinhoso, para a vida eterna. E nós sofremos esse impacto que causa a abertura dos selos, a revelação dos mesmos, muito embora gozando de um grande privilégio. Nós sofremos porque isso causa guerra. Por isso, nós somos discriminados, pelo que não lamentamos. Não lamentamos ser discriminados, ser odiados, por causa do nome do Senhor. Nós vamos voltar com a consciência de que entramos num caminho estreito, de que a águia-mãe tem tirado aquilo que amaciava os ninhos, e que nós vamos alçar esse grande voo.
Isso não é uma sugestão, não é uma ilusão. Isto é uma realidade. Teria que haver uma realidade, um fato concreto, verdadeiro, nessa Babilônia. Teria que haver um Daniel ali dentro. O que era o fato, a realidade, a verdade. E nessa Babilônia presente, há um Daniel, há um Sadraque, há um Misaque, há um Abednego. Há uma verdade. E no que é verdadeiro estamos. Não somos dignos como pessoas, mas como almas, como espíritos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos agraciou com a mesma graça a qual Jacó representa, porquanto o Senhor aborreceu Esaú e amou a Jacó. É a soberania. Agora, Senhor, é tão simples, um povo tendo esse conhecimento, disposto a lutar com qualquer coisa como esse, alcançar cura, alcançar direção para pôr fim a um assunto, pôr fim a uma dor, uma infecção, um dano físico, uma doença. Põe agora, Senhor, a oração dessas mães na taça das orações dos santos, oração desses pais, dessas filhas, desses filhos. Te pedimos, Senhor, que elas voltem sobre os seus filhos, como voltou lá na casa da irmã Hatmuser. Nós cremos naquilo, como se fosse agora. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, as consolações do Espírito Santo vos acompanhe, abençoe o vosso almoço, os vossos passos. No nome do Verbo de Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.